corajosos. É hora de levantar e responder ao chamado. Deus fez a vocês. Fala, homens corajosos! Mais uma vez, nós aqui de novo. Você deve estar perguntando: pô, pastor, o senhor está com a mesma roupa? É porque não deu tempo, irmão. Não deu tempo de trocar, pô. Tá louco. Eu fiquei tão aqui preocupado com o estudo aí que não deu tempo, né? Eu tenho certeza. É nada, vocês não percebem nada. Se fosse a mulherada, já tinha até falado. Ok? Mas você é um cara inteligente, você sabe, claro, que nós estamos aqui gravando ao vivo para vocês. Mas que bom que você está aí, ó. É top demais. Eu quero aqui agradecer teu carinho, tua fidelidade, teu respeito para com esse curso. Mas eu tenho certeza que você está aí porque Deus tem te abençoado. Não tem, não? Tem sim, né? Deus tem te abençoado. Tem sido assim um tempo precioso, ok? E hoje nós vamos para o capítulo 8. Decida viver com honra. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 e versículo 13, diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E claro, vamos começar com o nosso compromisso. Qual é o compromisso do capítulo 8? Eu irei ensinar-lhes a honrar a autoridade e a viver com responsabilidade. Está vendo como que é importante? Você, homem, eu irei ensinar. Ó, você ensinando aos novos, a nova geração. Vamos lá para a introdução do autor. Ele diz assim: Jesus teve discípulos por todos os povos e todas as nações. E esse é o novo chamado eterno e privilegiado. Por isso a evangelização mundial e a formação bíblica deveriam correr entre as nações, nas ruas e em casa, nas nossas próprias famílias. No entanto, como mencionado anteriormente, em algum lugar na América, entre 80% e 90% das crianças abandonam a fé de seus pais, uma vez que atingem a idade adulta. Que triste. Nesse ritmo trágico, as 50 milhões de crianças que estão crescendo na igreja hoje seriam menos de 7 mil daqui a apenas 10 gerações. Isso infelizmente ocorre quando as famílias cristãs são chefiadas sem uma mudança radical de liderança e direção. Mas se os pais aprendessem a conquistar os corações de seus filhos e netos, treinando-os fielmente, como Deuteronômio 6 ordena, esses dados mudariam significativamente pelo processo de formação de discípulos. Acompanhe esse raciocínio. Se você e sua esposa tivessem 2 filhos, ensinasse eles a viver para Cristo com fidelidade, e ambos criassem mais 2 filhos para viver da mesma forma, aquelas mesmas 10 gerações poderiam gerar mais 10 mil cristãos. Isso apenas em uma família. Se houvesse 4 filhos em vez de 2, em cada família, o total passaria de 260 mil. 6 crianças em cada geração significariam mais de 10 milhões de seguidores de Cristo. Isso, mais uma vez, só na sua família. Que desafio. Isso é mais do que uma aula de matemática. Isso serve para te lembrar de que a sua influência para o bem ou o mal é tão poderosa que dura mais tempo do que os anos que seus filhos passam sobre o seu teto. Entenda que quando você fala com seus filhos, você está falando com seus tataranetos também. Meu pai. Assim, quando as escrituras dizem para você ensinar a palavra aos seus filhos prontamente, assentando em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-se, Deuteronômio 6, 7, as ramificações são extremas e extensas. Criar filhos que amam o Senhor
é um verdadeiro divisor de águas. E mesmo se os seus filhos estão crescidos, ou se já não moram mais com você, comece a orar por eles agora, e você atingirá seus netos também. O que e como devemos ensinar aos nossos filhos? Segundo a Bíblia, há outro elemento importante, além do amor, que devemos intencionalmente ensinar e usar como exemplo aos nossos filhos e netos. A instrução para que temas ao Senhor teu Deus e guarde teus estatutos e mandamentos. Se eles vão estudar, conhecer, obedecer e seguir a palavra de Deus em suas vidas, devemos ensinar-lhe a temer ao Senhor. Amor, verdade e temor, respeitoso, andam de mão dadas. Meu Pai, que compromisso sério, homens corajosos. Que dados que o autor dá aqui, que nos deixam assim, com um grande desafio. 80% a 90% das crianças abandonam a fé de seus pais. Em nome de Jesus, que não seja assim, né? Decida a viver com honra, de maneira que isto venha a afetar, no bom sentido, tocar o coração dos nossos filhos. É sobre isso que nós vamos falar nesse capítulo 9. Eu já quero aqui, capítulo 8. Eu já quero aqui tocar a bola com os meus parceiros, com os seus mentores. Irmão Reginaldo, tudo bem, Regis? Tudo em paz, pastor. Benção pura. Assim, ó, sem hesitar, de bate e pronto, certo. Sem pensar. Vamos nessa. O que é honra e o que significa viver com honra. Pastor, eu fui ver aqui, ó, o que é honra. Honra é o princípio que leva alguém a ter uma conduta própria, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. E também, pastor, tem aqui, ó, é um princípio de comportamento do ser humano, que age baseado em valores bondosos, como honestidade, dignidade e valentia. Isso aqui é honra. Isso é a definição, muito boa. Aí agora eu vou ver aqui, ó, segundo o autor aqui, como é viver com honra. Segundo o autor aqui, ó, viver com honra significa adotar um padrão mais elevado, significa colocar acima de situações atuais e refletir o sistema de valores maiores do que você enquanto indivíduo. Trata-se de manter sua palavra, estimar as outras pessoas, evitar os atalhos que prejudicam a sua integridade e concentrar-se em seus deveres com disciplina, é mostrar, respeitar e manter sua posição de honra, independentemente de como as outras pessoas ao seu redor estão se comportando. Continuando aqui, pastor, está aqui, ó. Os pais devem aprender a transmitir essas mesmas qualidades a seus filhos, que eles também saibam o que significa viver em santidade e honra diante do Senhor. Até aqui, por enquanto, senão... Muito bem, muito bem. Eu gostei de duas coisas que ele fala aqui, entre tantas outras. Ele diz assim, é mostrar respeito e manter sua posição de honra, independentemente de como as outras pessoas ao seu redor estão se comportando. Olha que coisa séria, né? Viver com honra significa adotar um padrão mais elevado, significa colocar-se acima da situação atual e refletir uns sistemas de valores maiores do que você enquanto indivíduo. Que desafio, hein, Reginaldo? Que desafio, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, né? Onde ninguém está preocupado com a honra. Que coisa, que desafio, que desafio. Muito bem, Roberto. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, pastor. Benção pura. Benção pura. Graças a Deus. Você parece que está meio
rouco, nervoso? Não, muito pelo contrário. Eu estou até bem decidido hoje, bem resolvido, como sempre, entendeu? Boa noite, irmãos, paz do Senhor Jesus. Você mudou a máscara? A hora que você chegou, você estava com a máscara meia rosa. Rosa e amarelinha, né? Trocaram nos bastidores? Não, por uma questão de princípio, eu resolvi trocar, porque com essa questão hoje de honra. E questão de gênero hoje em dia aí, de repente pode ser mal interpretada, né? O lado da sua idade, né? Semana passada, na aula, uma aula que nós tivemos aí, uma apresentação, você já estava falando de força e coragem. Força e coragem, força e poder. Muito bem. Muito bem. Robertão, o que significa, então, temor do Senhor? Uma boa pergunta, pastor. Nos dias que vivemos atualmente, nós falamos em temor ao Senhor, devemos entender que muitos podem pensar para temor no sentido de medo. Não. Aqui é o temor no sentido de respeito e de reverência ao Senhor. No livro de Provérbios 111, 10, provavelmente Salomão, né, que foi quem escreveu o livro, presume-se, ele diz aqui: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ou seja, quando tantos buscam a sabedoria de mais diversas maneiras, a Bíblia é simples e clara. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, a partir do momento que nós tememos o Senhor, essa sabedoria nos virá, tanto uma sabedoria para a nossa vida espiritual, como para a nossa vida secular. O temor do Senhor, ele impacta até as futuras gerações, ou gerações futuras. O temor do Senhor é sinal de respeito e reverência, coisa que hoje não existe mais. A pessoa que hoje é respeitoso ou reverente, ele é taxado de quadrado, retrógrado, e não é assim. O temor do Senhor também nos leva a ter uma vida moral, social, espiritual, dentro dos padrões divinos. Abençoado é o homem que teme ao Senhor. Finalizando aqui, eu falo assim, esse temor faz com que o homem recupere algo há muito perdido na nossa sociedade. E devemos perseverar em buscar isso daí, que é o nosso caráter e a nossa honra. Ou melhor, quando falo nossa, é do homem, né? Uma coisa que está perdida. E nós, com esse temor, nós estamos procurando recuperar isso na nossa vida como pai e também perante a sociedade. Você tem um Provérbios 9, 10, que eu gosto muito, principalmente na tradução da King James, que ele diz assim: o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Pois é. O temor do Senhor é a chave, né? Chave da sabedoria. O que é chave? Chave abre e fecha. Então, quando você entende isso, que é o temor, ele é a chave da sabedoria, você vai entender que tem coisas, tem portas que você vai fechar, tem portas que você pode abrir. E tem outras que você não vai nem abrir, nem fechar, deixa ela lá, porque ela não te pertence. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você diz aí que a gente precisa recuperar isso, essa questão do temor ao Senhor, né? Baseado no que o Reginaldo falou, a questão da honra, ou você vê que as duas coisas andam juntas, até o autor diz aqui, o temor nos fundamenta e a honra nos inspira, né? Então, a gente vê como que é importante. Por quê? Porque tem coisas que nós vamos ter que dizer não, mesmo que a gente acha que está certo, mas nós temos que dizer não. Mesmo, por causa do temor ao Senhor. Assim, mesmo que alguém possa pensar que está certo, ou é politicamente correto. Exatamente. Hoje, é o politicamente correto, é um princípio, né? Inabalável, inegociável. Porque nós estamos fundamentados no que Deus pensa. Exatamente. Então, olha que interessante. Isso é muito sério. Eu tenho certeza que, cara, você vai
entender nesse capítulo 8 como você deve ver as suas decisões como homem, né? O temor do Senhor. Eu vou usar aqui o Provérbios que o Roberto citou e esse de Provérbios 9:10, né? O temor do Senhor é a chave da sabedoria, né? Pastor, dá licença um pouquinho, talvez para entrar na outra questão, só para finalizar aqui. É interessante que, fazendo esse estudo aqui, já é a terceira vez que a gente está terceiro grupo que a gente está fazendo, a cada novo capítulo, cada vez que torna a fazer, Você aprende outra coisa. é uma outra visão, né? É outra reflexão. É uma outra. É o mesmo livro e já é a terceira revelação, vamos dizer assim. Exatamente. A terceira maneira de vê-lo, né? Exatamente. Muito bom. Muito bem. Vamos lá para o meu amigo Reginaldo aqui. Manda ver. Vai lá. Questão de... Ele vem falando também, o autor fala um pouco sobre disciplina, né? Que também faz parte de tudo isso. E eu quero te fazer uma perguntinha, né? Ele fala sobre discípulos e disciplina, né? Como um pai deve disciplinar seu filho, Reginaldo? Na sua visão. Claro que você não vai falar tudo. Aqui é só um pouquinho, uma introdução aí para os homens corajosos. Então, pastor, só falar um pouquinho só, senão o pessoal vai ficar tudo pronto. Já, ó. Primeiramente, eu fui procurar o que é disciplina. Porque disciplina é saber se controlar. A pessoa disciplinada se dedica a coisas boas e não permite espaço para o pecado. A disciplina ajuda a evitar os impulsos que levam ao pecado. A disciplina é um caminho para a sabedoria. Outro significado aqui, ó, disciplina é repreensão ou castigo. Assim como os pais disciplinam os filhos, Deus disciplina aqueles a quem ama. A disciplina de Deus nos ajuda a reconhecer nossos pecados e a mudar a vida. Deus nos disciplina para nosso próprio bem. Aí eu fui ver um pouquinho aqui em Provérbios, que tem bastante espaço em Provérbios. Está aqui o Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Outro provérbio aqui, 23:12, dedica a disciplinar o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Mas falando como disciplinar seu filho, o autor fala aqui no livro, aqui, ó, mas um pai não deve disciplinar seus filhos quando estiver nervoso. Nem é nervoso, nem quando tem que acalmar primeiro, aí está aqui, ó. Não disciplinar até que você esteja emocionalmente sob controle. Seus filhos devem entender que quando você os disciplina, seu desejo é ajudar a aprender o certo e o errado. Que assim que eles possam tomar as melhores decisões no futuro. Sempre esclareça os filhos exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu e por que explicar a disciplina. É necessário ajudar a ver a situação pela perspectiva de Deus e não apenas pela sua. Se você optar por bater nele, depois de fazer, sai e deixe o tempo para chorar em particular e pense sobre o que foi feito. Aproveite esse momento para orar por ele, pedindo a Deus dar-lhe sabedoria e arrependimentos. Muito bem. A gente vê, enquanto você estava lendo aí, eu estava tentando lembrar aqui, tentando fazer uma ponte, uma conexão com o que você estava falando, Roberto, da questão do temor do Senhor, né? E aqui interessante, olha que interessante quando a gente fala do temor, né? Questão do Senhor, a chave da sabedoria. Porque Provérbios fala, aqui você falou de disciplinar, dar umas palmadas, mas hoje no que estamos vivendo, não podemos. Hoje é difícil. Segundo o que diz a psicologia, tal, muito bem. Então vamos lá. Olha o que diz Provérbios 29, primeiro 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Agora, Provérbios 29:15 e 17. A vara e a repressão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o seu filho, ou disciplina seu filho, e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Esse é o princípio da palavra. E aí? E aí?
E aí, José? E aí? Como é que faz? O Reginaldo falou sobre disciplina. O autor fala sobre isso. E aí? Disciplina é pecado? Não é pecado? O que fazer? Quer saber? Você vai encontrar a resposta no capítulo 8, porque eu não vou dar a minha resposta. Eu não vou dar. Mas é um bom assunto. Quero ver o que vocês vão definir, pois a Bíblia diz que Deus disciplina ao quem ama. E aí? Muito bem. Vocês vão aprender isso aí, que é um assunto muito sério. Robertão, como ensinar nossos filhos a viver com responsabilidade? Vamos lá então, pastor. Irmãos, só pegando um ganchinho no que foi falado anteriormente aqui. Quando fala que a disciplina, né? Que Deus, o pastor falou agora, que Deus disciplina a quem ama. E o filho que não é disciplinado, ele não é filho, mas ele é considerado um bastardo, né? Tá fora da família ali. Ora, tudo que nós falamos aqui, acaba que um assunto entrelaça com o outro. Quando a gente fala que como ensinar nossos filhos a viver com responsabilidade, Caio, por favor, melhora um pouquinho o grave aqui para mim. Tá, obrigado, viu? Isso aí a gente vai, né, Roberto? Entendeu? As coisas vão atrapalhando, a gente vai ficando assim, a gente vai. À medida que tendo você mais vai se sensibilidade, profissionalizando, né? você vai entendendo um pouquinho mais das armadilhas aí. O primeiro passo para ensinar a disciplina, ou melhor, né? A primeira coisa para a responsabilidade dos nossos filhos, levá-los à responsabilidade, é ensinar disciplina. A disciplina ajuda a viver com responsabilidade. Porque o indisciplinado, ele não tem hora para nada, ele não tem zelo, não tem tempo, não tem horário para isso, é solto no mundo, é um cachorro doido aí. Uhum. E se você não tem certos princípios, não tem algumas regras, ou algumas leis, assim, se eu posso dizer assim, você não tem como ser chamado à responsabilidade, porque você não tem parâmetro. E esse parâmetro quem traz para nós é A palavra. a palavra e vivê-la com disciplina. Em Provérbios 22:6, ele diz aqui: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ora, para a gente manter um caminho, sempre um caminho correto, sempre um caminho direto, exige disciplina. Porque na nossa caminhada, na caminhada dos nossos filhos, vão ser muitos os atrativos que o mundo nos dá. Isso falando para educá-los na disciplina e na responsabilidade, tanto na vida material, nas suas responsabilidades sociais, como na responsabilidade em relação a Deus, que é o principal. Então, se você discipliná-lo nesse sentido, ele vai permanecer nesse caminho. Nós devemos cortar privilégios, quando necessário, claro, para mostrar que a irresponsabilidade custa caro. Nos dias de hoje, em que os jovens são ensinados a levar vantagem em tudo, a ser o primeiro, independente de quais artifícios, de quais meios ele vai chegar nisso daí, nós devemos fazer com que eles permaneçam honestos, honrados e responsáveis. Criar filhos honrados e responsáveis é a função dos pais. E devemos deixá-los cientes de que eles darão conta de cada ato, cada atitude que eles tiverem na vida. Ele vai ser cobrado por cada situação da vida dele. Quer sejam atos bons ou quer sejam atos maus. Num dia, ele vai ser cobrado disso tudo. Tá bom? Eu quero
terminar essa explanação de vocês com uma frase do autor. Ele diz assim: a correção constrói o caráter e o ensinamento leva à honra. A correção constrói o caráter e o ensinamento leva à honra. Olha que importante isso. Isso é muito 10. Então, papais, lembre-se disso. Não é? Talvez você possa estar pensando, bom, mas meus filhos já estão adultos, mas talvez você tenha os netos. Ainda há tempo. Ainda há tempo de se escrever uma nova história nessa geração. Foi para isso que Deus te conservou. Tá bom? Bom encontro, boa aula, bom aprendizado, e que a vara de Jeová te pegue. Entre com a correção. Ó, porque o Senhor disciplina a quem ama. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente aula. Amém, Jesus. Que a graça do eterno Deus esteja sobre a vida de vocês. Valeu. Valeu, Reginaldo. Boa noite. Valeu, Roberto. Bom encontro. Valeu, Boa galera. noite, então. Até mais. Até mais. Até a próxima.